E como você pode ver, agora a textura ela tá mapeada de um jeito legal, você vê que tudo tem uma proporção bem parecida, ela realmente envolve o objeto de uma maneira realista e que os modifiers também, né, fazem com que a textura fique bem aplicada. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso curso gratuito de Blender 3.0, aqui do YouTube, claro, onde eu vou ensinar para você o básico dessa ferramenta para você já sair manjando ali mais ou menos como utilizar esse software aí no seu computador, tá? E hoje a gente vai falar sobre o VW Mapping, que é exatamente aquilo que nós fazemos para poder projetar uma textura 2D em cima de um objeto 3D. Se você não acompanhou todas as aulas dessa série, clica no card que está aparecendo aqui em cima que você vai poder acompanhar a playlist completa. E mais uma vez, como não pode faltar, se você quiser um curso completo que vai te ensinar a criar renderizações fotorrealistas dentro do Blender, onde você vai poder utilizar esse curso para poder criar visualizações arquitetônicas de alta qualidade, o curso completo de Blender para Arquitetura 2.0 já está com as inscrições abertas e o link está aqui na descrição. Nesse curso você aprende do básico como utilizar o Blender para criar modelagens, para você aplicar texturas da forma correta. Temos ali módulos de fotografia e materiais para poder ensinar para você como criar renderizações bonitas e tirar realmente uma vista bonita daquela renderização, criar uma iluminação decente e bela que vai realmente valorizar o seu projeto e finalmente nós temos os bônus de empreendedorismo e de animação. Então, se você não quer perder esse curso, link tá aqui na descrição. Mas sem mais enrolação, vamos entender agora de VW Mapping. Primeiro, o que é isso? O VW Mapping é nada mais do que você fazer uma projeção de uma textura 2D em um objeto 3D. Só para você entender, é basicamente isso aqui que nós vamos fazer. É como se a gente estivesse pegando a nossa malha e envolvendo ela numa caixa de papelão ou em alguma coisa 2D que seria ela aberta, desdobrada, como uma roupa, um tecido ou mesmo, como eu falei, né, uma caixa. Nesse caso aqui, em um cubo, é bem fácil de você perceber como isso pode ser feito. Mas em personagens a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada porque você tem que escolher aonde que você vai fazer os seus cortes. Repare aqui que nesse caso eu acho que o software está sendo utilizado aqui é o Maya, mas repare que nesse caso aqui você tem as marcações verdes que são as seams, que são as costuras, e essas costuras é onde você faz os seus cortes e anyway, eu vou ensinar isso para você agora aqui dentro do Blender, tá bom? E também vou mostrar para você como que você pode fazer isso de uma forma um pouco mais facilitada, mas vamos lá. Aqui dentro do Blender você vê que nós temos a nossa mesa e eu vou utilizar aqui de exemplo o tampo da nossa mesa. Clicando no tampo, eu vou vir aqui no painel de modifiers e você pode ver que aqui em cima eu tenho um display, né, tipo um monitorzinho, o qual se eu desligar, ele vai ocultar o modifier por um momento, tá fazendo com que a gente não visualize ele. Agora eu vou apertar a barra do teclado numérico que vai isolar o meu objeto em uma coisa chamada Local View, que é uma visualização local que vai mostrar apenas o objeto selecionado. Ou os objetos selecionados, você pode selecionar vários deles ao mesmo tempo. Isso é ótimo para a gente poder controlar. Isso é ótimo para a gente poder alterar um objeto de cada vez sem ter outros objetos nos distraindo. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto aqui e aqui com a minha tela de Outliner, eu vou até aproveitar que ela já está aqui, eu vou dividir ela no meio, clicando, segurando e arrastando aqui para cima. Deixa eu mostrar para você. O meu cursor mudou aqui embaixo, eu só clico, seguro e arrasto para cima que ele vira uma nova tela. Aqui no meu seletor de editores, eu vou clicar aqui em UV Editor. E vou abrir aqui um pouco minha tela, né, para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Entrando no modo de edição desse objeto, selecionando tudo, você vê que a gente tem aqui um objeto, né, em 3D e deveríamos ter aqui a projeção desse objeto em 3D aqui nessa tela, tá? Mas a gente não tem isso ainda. Por quê? Porque, olha só, vamos comparar isso daqui com um cubo. Se a gente pegar esse cubo aqui, que eu acabei de adicionar, pressionando Shift A, Mesh Cube, né? Shift A, Mesh Cube. E entrar no modo de edição dele, olha só, ele tem exatamente aquilo que a gente viu na internet aqui, que é o VW Map dele configurado. Isso aqui não, por quê? Porque a gente começou a fazer a nossa mesinha a partir de um plane. Então, se a gente aplicar uma textura aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, eu vou trocar o meu outline aqui por um shader editor, olha só. Beleza, por enquanto vai ser um shader editor, vou arrastar minha tela mais para cá, tá? Por enquanto eu vou usar só uma tela mesmo. Vou ocultar aqui o meu painel aqui com a tecla N. Beleza. E aqui com esse objeto selecionado, vou clicar aqui em New Material. Beleza, criei um novo material. Vindo aqui nesse painel aqui de propriedades, você vê que esse material está criado ali também. Eu posso renomear ele aqui
para material da mesa, ou sei lá, vamos chamar por enquanto de madeira. Não vai ter madeira ainda, mas vamos chamar de madeira, tá? Beleza. Aqui no Blender, eu posso vir aqui e mudar ele para visualização de shading, né? Viewport Shading. Isso aqui vai mostrar exatamente qual material que está aplicado. Então, se eu colocar aqui em azul, ele vai mostrar em azul em tempo real, né? Que é a mágica do Eevee aqui no Blender, né? Que é ver as coisas em tempo real, para a gente ter um feedback ali com mais precisão. Aí, se a gente mudar o roughness aqui, ó, ele fica mais reflexivo e tal, mas isso a gente vai falar numa aula só de materiais, tá bom? Bom, o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou dar Shift A, que é onde a gente adiciona coisas no Blender, né? Shift A insere coisas na tela. Enfim, Shift A adiciona coisas, né? Nós vamos vir aqui em Texture, e nós vamos colocar aqui uma Image Texture. Bem aqui, ó, Image Texture. Certo. Ela vai estar vazia, nós vamos conectar ela aqui na Base Color, você vai ver que o objeto ali vai ficar sem cor, né? Ele vai ficar preto, porque não tem nada nele ainda. E a gente vai clicar aqui em New Image. Clicando aqui, a gente não precisa ter uma imagem preta, tá? A gente pode mudar isso daqui. Então, clicando aqui em New, a gente pode colocar isso aqui como teste, né? E a gente pode mudar o tipo dela. Generate Type de Blank, que é uma textura sem nada. A gente pode mudar ela para uma UV Grid, que ela vai dar pra gente uma textura UV, que é exatamente isso daqui que a gente quer. Olha só que interessante. Se eu adicionar essa textura aqui em um cubinho, então clica no cubo, vem aqui em materiais, né? Ignora os meus addons aqui, tá? Vem aqui em materiais. Ele seleciona esse material aqui que a gente colocou, que é essa madeira. Olha só, a projeção dessa textura faz muito mais sentido aqui. Tá toda quadradinha, envolvendo o nosso cubinho perfeitamente. Por quê? Porque se eu entrar no modo edição, olha só como é que é a projeção dela. É dessa maneira aqui. E se eu apertar a tecla G para mover e mover aqui, olha lá. A projeção se move por cima do nosso objeto. Então, geralmente, softwares 3D em geral utilizam um mapeamento UV dessa maneira aqui. Quem é usuário de SketchUp já vai olhar para esse aqui e falar, meu Deus, que coisa complicada. Bom, bem-vindo ao mundo da computação gráfica. Maya faz da mesma forma, 3ds Max faz da mesma forma, Cinema 4D é da mesma forma. É meio que consenso do mercado utilizar isso daqui. Eu acho que poderia ser mais intuitivo. Acho, mas né, a gente precisa ter as UVs bem definidas porque alguns artistas vão pintar em cima delas. Então é importante ter isso bem separadinho, por isso que tem essa separação. Em softwares como SketchUp você tem a coisa na tela, né? Eu acho que seria muito legal ter isso no Blender também, né? Tipo aquela coisa sobrepondo a tela para você já fazer, mas vamos torcer, né? Talvez faça um add-on para isso no futuro. Bom, o ponto é, eu quero que essa minha mesa tenha a textura tão bonitinha quanto a desse cubo. Para isso, eu tenho algumas opções. A primeira opção que eu tenho é fazer o trabalho de OVW Unwrap. E para fazer esse OVW Unwrap, basta apertar a tecla U e clicar em Unwrap. Fazendo isso, o nosso objeto vai dar um erro aqui, ele vai dizer que ele não conseguiu fazer porque não tem nenhuma scene adicionada no nosso objeto. O que é uma scene? Como eu já falei para você, se a gente vier aqui no nosso exemplo complexo, você vai ver que tem umas marcações aqui ó, na quina do nosso objeto. Essas marcações são as seams, que significariam costuras. Essas costuras é o que a gente utilizaria para dizer para o Blender onde que ele vai abrir o objeto. Porque é como se a gente tivesse uma caixa fechada, toda coladinha, e a gente estivesse tentando abrir a tampa e abrir ela para os lados. Já tem várias aulas aqui no canal sobre isso. Nesse caso a gente está falando mais sobre Blender 3.0, que não muda muita coisa, mas para os princípios da gente ter uma aula aqui no nosso curso gratuito eu estou fazendo também. Então bom, o que a gente pode fazer aqui então? Vamos fazer o método preguiçoso primeiro, que é apertar a tecla U e clicar aqui em Smart Projection UV. A gente aperta em OK e voa lá. O Blender vai tentar fazer isso da forma automática e vai dar pra gente aqui uma projeção de textura mais ou menos aplicável, né? Então se a gente entrar aqui no modo edição, a gente já consegue ver aqui que o Blender tentou fazer o melhor possível dele, né? Para poder fazer esse mapeamento, né? Então ele só jogou ali do jeito que dava. Só para você saber, Ctrl espaço dá o full screen na tela que o seu mouse estiver em cima, tá? Então, por isso quando eu aumento a tela assim é Ctrl espaço, tá? Beleza, a gente tem um mapeamento aqui e fala, ó, legal, tá ok. Mas se você olhar aqui bem de lado aqui, ó, você vai ver que essa quina daqui, ela não bem encaixa com essa quina de baixo aqui, tá meio estranho. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, eles estão desconectados, tá vendo? Eles estão distantes. Então, esse mapeamento aqui tá automático, tá legal, já resolve a vida em vários casos, né? Mas pode ser que algumas vezes ele não resolva.
Então, o que a gente pode fazer? A gente pode marcar onde que a gente quer que abra. Então, qual é a sacada? A sacada é a sacada da caixa abrindo. Pense que você está abrindo uma caixa. Como assim? Eu vou pegar esse objeto 3D, vou mover ele para o lado e eu vou abrir ele todinho, mostrando para você como que seria o processo de abrir ele. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira abrir esse objeto aqui para cá, para a gente poder ter a textura projetada, né, perfeita nele. Então, eu teria que marcar seams aqui, aqui e aqui, para ele poder abrir nessa direção que eu marquei, entendeu? Então, eu viria aqui, por exemplo, vamos selecionar aqui o Solid View, eu vou selecionar aqui o modo de seleção de linhas, eu pegaria essa linha e essa linha, e eu apertaria a tecla Y para poder mover ela. Na verdade, seria bem isso, né? Eu vou pegar essa face aqui, eu vou apertar a tecla Y nela, só para você ver. Eu vou pegar aqui o meu cursor 3D e vou mudar ele aqui para um modo chamado Active Element, né, que vai permitir que eu coloque aqui, por exemplo. Tá vendo que esse elemento é o elemento ativo? Agora eu vou rodar em volta dele. Isso aqui que eu queria. Bom, rotacionando aqui, é isso aqui que eu quero. Eu quero rotacionar esse objeto aqui. Vou rotacionar 90 graus, por quê? Porque eu abri a tampa da caixa. Pense em uma caixa mesmo, uma caixa de pizza, nesse caso aqui. Aí você fala, pô, beleza, abri aqui, Augusto, mas eu ainda quero abrir isso daqui. Isso daqui. Por quê? Porque eu quero que isso daqui também abra para esse lado de cá. Calma aí, para esse lado de cá. Quero que isso aqui abra dessa maneira. Como que eu vou fazer isso, então? Mesmo esquema. Deixa eu só desfazer aquilo ali. Eu vou apertar a tecla Y para soltar essa face aqui, né? Tecla Y solta o que tiver selecionado, tá? Eu vou voltar aqui no meu modo de seleção. Vou colocar aqui essa seleção ativa, que ela tá branquinha. E como eu mudei o meu snap aqui para elemento ativo, eu posso apertar R para rotacionar, Y para rotacionar no eixo Y, e ele vai rotacionar no eixo da coisa selecionada. Guarda essa dica, isso vai ser útil para você um dia. 90 graus aqui, negativo para ir para o outro lado, né? Então aperta a tecla menos e beleza. Então é aqui que eu gostaria que ele abrisse. Então a gente já sabe, a gente tem mas vários dos cortes, né, que a gente precisa. Então, vindo aqui no nosso objeto original, eu já sei que eu preciso de um corte aqui, 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 para poder abrir a caixa, e eu sei que eu preciso de um corte aqui e aqui, para corresponder à abertura desse lado daqui, tá vendo? Aí o que eu faço? Pressiono Ctrl E de Edge Options, né? Ou venho aqui em Edge, e clico aqui em Mark Seam, ou marcar costura. Você vai ver que ele vai ficar vermelhinho, indicando para o Blender que todos esses locais onde tem a marca vermelha, ele vai soltar, como se o objeto tivesse desconectado desse jeito aqui que você está vendo. Deixa eu até clicar aqui e selecionar aqui o modo de wireframe para você ver. Ó, ele vai considerar que a malha é desse jeito aqui, toda solta, nas posições que eu marquei em vermelho. Onde não está vermelho, ele vai manter colado, porque não há uma costura, entendeu? Imagina como se fosse um tecido mesmo, alguma coisa se costurando, tá? A partir do momento que eu tenho isso daqui, se eu apertar a tecla U e colocar em Unwrap, olha só o que o Blender tentou fazer. Ele já começou a tentar abrir a caixa pra gente. Só que essa parte aqui e essa parte aqui ainda estão coladas, tá vendo? Aí ele não consegue identificar que ele tem que fazer uma linha ali no meio para poder fazer as bordas da caixa, né? Que é a mesma coisa aqui. Então seria a mesma coisa agora que a gente vinha aqui nessa quina de cá, ó, vir nesse objeto, entrar no modo de edição, né? Selecionar essa face aqui, soltá-la com a tecla Y, né? Agora eu soltei. Voltar para o modo de edição de vértice, apertando a tecla 1. 1 é vértice, 2 é linha e 3 é face, né? Por isso eu não preciso ficar clicando aqui em cima. Seleciono um objeto ativo qualquer, eu rotaciono aqui no eixo Y 90 graus e abre. Seria a mesma coisa aqui. E aí eu vou conseguir abrir aqui e aqui também. Então não preciso terminar de abrir a caixa toda, né? Mas só pelo princípio de explicar para você o processo, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou dar um Y nisso daqui. Então soltei. Opa. Tá vendo? Soltei. Elemento ativo vai ser esse aqui. Rotaciona. Opa. Não estou conseguindo pegar o meu elemento ativo, gente. Calma aí. Vou dar aqui um Shift H, que ele vai ocultar todo o resto. Beleza. O último elemento selecionado é o elemento ativo, tá? Vou dar um Alt H para desocultar as coisas. Beleza. Rotaciona ele aqui, ó. Vem cá, meu filho. Coopera comigo. Aqui. Rotacionar. Eixo X. 90 grauzinhos negativos. Beleza. E aqui é a mesma coisa. Eu pegaria essa face aqui, nesse vértice aqui, que está o selecionado. Rotacionar. 90 graus e beleza. Abrir a caixa inteira. É a mesma coisa aqui. Onde que abre a caixa, Augusto?
Isso aqui é a tampa da caixa, que responde aqui. Eu preciso de sim nessa quina aqui? Não, por quê? Porque essa quina aqui não está rasgando com nada, tá vendo? Então eu preciso de uma sim aonde? Aqui, porque aqui é uma parte que abre para um lado, né? Então isso daqui, ó, isso daqui abre para cá, e isso daqui abre para cá, né? Eu tô falando dessas duas, opa, não, Ctrl Z aqui pra gente, falando dessa face aqui e dessa aqui. Cada uma delas vai ter que cair, né? Então a gente dá aqui um Ctrl E, Mark Sim. Mesma coisa do outro lado, né? Já está marcado ali e tal. Vamos ver aqui. A gente vai selecionar tudo, o Unwrap. E aqui o Blender já tentou mais uma vez. Ele fala assim, opa, tá faltando aqui uma quina. Exatamente, é só essa aqui agora. A gente vem aqui e seleciona. Modo de seleção, claro, né? Seleciona. Ctrl E, Mark Sim. Seleciona tudo com a tecla A, U e Unwrap e voilá. Nós temos aqui a projeção UV do nosso objeto, igualzinha à projeção do cubo, uma caixa de pizza, né? A gente botar aqui no Material Preview, você vai ver que agora o objeto ele se encaixa perfeitamente na projeção UV, tá vendo? Esse era o nosso objetivo desde o início com esse tipo de projeção, tá? Você precisa fazer isso para todos os objetos? Honestamente, não. Honestamente, você pode fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para você qual seria o workflow, não correto, mas o workflow assim, mais próximo da realidade quando a gente está falando de trabalho de verdade aqui. Bom, a gente vai selecionar todos os objetos menos a câmera. Então eu vou apertar a tecla B de Box Selection e botão do meio do mouse, clica, segura e arrasta para desselecionar. B de Box Selection e desseleciona o piso. Vou selecionar qualquer outro objeto aqui. Na verdade, selecionar aqui por último o nosso tampo de mesa. Se tornar a nossa seleção ativa, por isso que ele está amarelo. Daí eu vou copiar o material que está aqui para todos os objetos. Para isso é só apertar um Ctrl L, com a nossa tampa selecionada por último, e clicar aqui em Link Materials. Assim, os materiais vão para todos os objetos. Agora eu vou em objeto por objeto, posso até ligar o modifier aqui dela, né, de Bevel. Vou até ligar aqui esse modifier aqui ligando no monitorzinho. A gente pode selecionar o nosso objeto, selecionar tudo, apertar a tecla U e clicar em Smart Projection UV, clique em OK. E vai fazendo isso para todos os objetos da nossa mesa, tá vendo? Vai aqui para nossas bases e tal, Smart Projection UV, OK, Smart Projection UV e OK. Né? Sempre apertando U e fazendo isso. Tá vendo que as texturas elas têm meio que tamanhos diferentes, né? Tipo, a textura de cima é maior que a de baixo, tá tipo uma doideira assim. Isso porque o objeto ele não está compartilhando da mesma escala. Então você pode selecionar todos os objetos ao mesmo tempo, apertar a tecla U e clicar em Smart Projection UV. Dessa maneira aqui. A gente desfez a nossa projeção original ali em cima, desfez. Mas agora repara que toda a textura tem o mesmo tamanho agora, né? Tipo, que é o ideal, né? Como você pode ver aqui. E dessa maneira você faz a aplicação, né? A criação das UVs inicial. Tipo, para você ver assim, às vezes o objeto com o Smart Projection UV já resolve. Já fica perfeito, você já fala, já tá bom, não precisa mexer mais nisso aqui não. Ou então só precisa mexer em uma coisa ou outra. Às vezes não, às vezes você vai avaliar assim, putz, eu preciso de mais detalhamento e tal. Aí você vai pegar aqui e dar vai dar um unwrap, né? Depois de ter feito ali todas as suas alterações. E aí, selecionando todos os objetos aqui, ó, a gente pode comparar os tamanhos, né? Então vou pegar esse objeto aqui, apertar a tecla L com o mouse em cima dele. Ctrl L, na verdade. Aperta, deixa eu ver, isso. Só esse objeto aqui, selecionar todo ele, selecionar tudo aqui, pronto, selecionei todo ele, selecionei, só dar um Ctrl L e depois clicar no vértice dele, tá? Aí seleciona ele inteiro. E aí, comparando com o resto, eu vou reduzir aqui um pouco a escala dele, por quê? Porque eu quero que ele tenha mais ou menos o mesmo tamanho de todas as texturas, tá vendo? Quero que todos os quadradinhos tenham um tamanho mais ou menos parecido, para poder ter a mesma escala, né? Porque senão fica feio. O negócio, cada coisa com um tamanho diferente fica estranho. Vou jogar ele aqui para essa quina aqui de cima. E com isso a gente organizaria as nossas texturas, entendeu? Aí, Augusto, mas com essas quadradinhas aí que tá me mostrando, eu entendi, né, que tipo, vai ter a nossa marcação de textura e tal, parece coisa de Game Engine mesmo, sei lá, parece um negócio de captura de movimento, mas e aí, como é que isso aqui seria aplicado no mundo real? Bom, eu tô aqui no meu pacote de texturas do CC0 Textures, para você que não conhece, o CC0 Textures é esse site aqui que se tornou Ambient CG. E esse site aqui, ele tem um zilhão de texturas gratuitas, então você pode estar entrando nele e fazendo download de texturas gratuitas, basta clicar aqui em Explorer e procurar aqui por Wood, por exemplo. Aí você vai encontrar um zilhão de Woods aí para você utilizar, tá bom? Tem um monte aqui, não tá carregando porque minha internet está de sacanagem. Mas eu tenho várias aqui. E eu vou pegar qualquer textura de madeira aqui que eu tenho e vou só jogar ela aqui dentro do Blender. Para isso eu só vou deixar o meu shader editor aqui aberto, clica, segura, dá um Alt Tab aqui para mudar de janela, arrasta e solta e vou colocar essa textura aqui na nossa Base Color. E voilá. É disso aqui que eu tô falando, tá vendo?
aplicando as texturas dessa maneira aqui, a gente agora tem elas já colocadas. O que eu não estou gostando aqui? Tá tudo rotacionado para o lado errado. Então eu vou selecionar todos esses objetos aqui, ó, dessa maneira aqui. Entrar no modo de edição de todo mundo, apertar a tecla A para selecionar tudo, vir aqui no meu editor de UVs e vou rotacionar 90 graus. Então R para rotacionar, digita 90, dá um OK. Vou dar um Ctrl espaço aqui para poder aumentar minha tela e apertando a tecla G e segurando o Shift, eu vou mover aqui o meu objeto para ele ficar o mais bem colocado possível. Para essa mesa aqui ficar um pouquinho melhor, eu vou pegar essa face aqui, dar um Ctrl L para selecionar toda essa mesa aqui. E vou jogar ela aqui para baixo, só para usar aqui esse espaço de baixo aqui. Isso aqui é só frescura minha, tá, gente? Porque, bom, só frescura mesmo. E como você pode ver, agora a textura, ela tá mapeada de um jeito legal. Você vê que tudo tem uma proporção bem parecida, tá vendo? Que ela realmente envolve o objeto de uma maneira realista e que os modifiers também, né, fazem com que a textura fique bem aplicada. Tá bem legal, já dá para enxergar uma coisa bem bonita aqui. E olha que interessante, a gente pode até colocar aqui no modo Solid, vir aqui no cantinho da tela e colocar aqui em Texture. Você consegue ver a sua texture na sua tela sem estar no modo de edição, tá vendo? Tipo, isso aqui é bem Workbench mesmo. O Workbench é a viewport do Blender, se chama Workbench, mesa de trabalho. E dessa maneira aqui você tem a tua mesa, tá vendo? Toda mapeadinha, toda bonitinha. E é o que eu tava te falando, ó. O local onde você estiver com ela, ó, vou até ocultar aqui um pouquinho, levantar esse daqui. Moveu aqui, moveu lá. Tá vendo? Basicamente isso daqui. Beleza? Então, pessoal, é isso. É assim que você trabalha com as texturas UVs aqui, né, dentro do Blender. Para trabalhar isso aqui com personagens ou coisas mais complexas, aí é um buraco um pouquinho mais embaixo. Eu vou estar fazendo aula sobre isso no futuro aqui, tanto no canal quanto lá na minha plataforma, na plataforma Blender para Arquitetura, tá bom? Então, se você quiser realmente se profissionalizar na área de criar renderizações realistas com Blender, link tá aqui na descrição para você conhecer a nossa plataforma Blender para Arquitetura, onde você vai aprender tudo sobre criar renderizações fotorrealistas com Blender. Então, link na descrição, passa lá. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, clicar no sininho das notificações e na próxima aula a gente vai falar sobre aplicações de materiais e shaders, beleza? Forte abraço para você, te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais e se cuida.